Olá, queridos, paz seja convosco. Estamos dando início no nosso projeto 40 dias de propósito e resultados com Deus. E nesse período de 40 dias, nós vamos estar a partir de hoje, dia 1 de julho de 2024, estudando o livro de Mateus. Então, nesse período de 40 dias, vamos estudar o livro de Mateus e nós, líderes, vamos estar ajudando nesse estudo a clarear um pouco as ideias, as passagens bíblicas, para que venha a clarear o entendimento de todo mundo. E nós vamos dar início com uma breve introdução ao livro de Mateus, e o capítulo 1. Então, o livro de Mateus, ele foi escrito pelo próprio apóstolo, por nome de Mateus, que antes era chamado de Levi, filho de Alfeu. E ele era um publicano, coletor de impostos. Esse evangelho de Mateus, ele é um dos primeiros evangelhos a ser escrito, a biografia de Cristo. Lucas, João e Marcos vieram depois. E o curioso desse livro de Mateus é que ele, por ser o primeiro livro a ser escrito, e ele está classificado como o evangelho sinótico, que Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos semelhantes, estudiosos dizem que após o livro de Mateus ser escrito, tanto Marcos quanto Lucas, eles como se tiveram por base o livro de Mateus, a ser escrito. Então, o livro de João é o único livro que é diferenciado desses três livros, dos três evangelistas, E Mateus também foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E ele foi escrito aproximadamente no ano 55, Aproximadamente ali em torno de, podemos dizer, 19 anos após a ascensão do Senhor aos céus, a ascensão de Cristo aos céus. E a curiosidade deste livro também é que quando você fecha a tua Bíblia no Antigo Testamento e abre ela no Novo Testamento, nós vemos que é o primeiro livro, e ele já vem no capítulo 1 direto com uma genealogia. O porquê disso? Cada evangelista, ele foi escrito e direcionado para um público, para um povo. E o curioso do evangelho de Mateus é que ele foi escrito para o povo judeu, direcionado para o povo judeu. E ele vem apresentar Jesus Cristo como o rei, o rei que há de vir. Por isso ele já traz no seu capítulo 1 toda a genealogia de Jesus Cristo, desde Adão até a Maria, mãe de Cristo, E também ali uma outra curiosidade desse capítulo 1 é o qual ele fala, de três personagens importantes nessa genealogia de Jesus Cristo, que é Abraão, depois ele vem citando um pouco mais à frente ali Judá, e depois ele vem citando um pouco mais à frente Davi, como o rei. E aí ele vem trazendo toda a genealogia e apontando que Jesus Cristo era para ser o detentor de um trono terreno de rei. Mas o reinado de Cristo, ele vai entender depois que é um reinado celestial. Então, o capítulo 1 ele traz essa genealogia de Jesus Cristo, desde Adão até a Maria e José. E outra curiosidade é que nesse capítulo 1, você pode identificar, quando você estiver lendo ele, que ele traz a quantidade de gerações que se passou, desde a criação ali em Adão até a chegada de Cristo. No capítulo 1 ele vai trazer que de Adão até Noé foram 10 gerações, de Noé até Abraão foram mais 10 gerações, e ele vai passar que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até a queda da Babilônia se passam mais 14 gerações, e da queda da Babilônia até a chegada de Cristo mais 14 gerações, totalizando, curiosamente, 62 gerações de Adão até Jesus Cristo. E ele vem traçando essa linhagem real, do trono da linhagem real de Davi, de Judá, depois até Davi, aonde Cristo ele é apontado como um rei. E Mateus ele vem trazer Jesus Cristo, apontando Jesus Cristo como um rei, o rei dos reis. Assim finalizamos o resumo da introdução do livro de Mateus e também do capítulo 1, dessa genealogia perfeita de Jesus Cristo, o qual aponta a linhagem de Judá e também aponta a linhagem do trono real de Davi. Por isso, por 12 vezes no capítulo todo, você vai falar uma referência de citações de Jesus, filho de Davi, que é uma linhagem perfeita de Davi. Então, até mais. A partir de amanhã você vai estar recebendo também o vídeo do capítulo 2, depois o capítulo 3, e assim vamos estudando os capítulos do Evangelho de Mateus, para chegarmos lá no final dos 40 dias e ter um conhecimento amplo, um conhecimento geral sobre esse evangelista. Deus abençoe a todos e até a próxima.